Bom dia, gente. Bom dia, igreja. Gente, depois dessa introdução, né? Eu nem sei mais. Meu Deus. Meus amigos, queria combinar uma coisa com você hoje. Preciso que você me ajude a pregar, tá? Então, pessoal de Niterói, esses dias vocês não sabem, menino. Eu fui fazer um tratamento de pele. Aí a menina, que é de uma célula, virou e falou para mim assim: pastora, você não sabe, a gente estava te zoando na célula ontem, que o quebra-gelo da célula era para a gente escrever alguma coisa no papelzinho, cada pessoa escreveu uma coisa no papelzinho, a gente ia sortear uma coisa para todo mundo fazer. E aí alguém escreveu, imitar a pastora Natália. Vocês acreditam, gente, nisso? Mas eu vou te falar por quê. Eu preciso que você me ajude a pregar. Eu aqui preciso que você esteja aqui junto comigo. Então, você já dá aí um sorrisinho pro seu irmão do lado. Já dá um sorrisinho pro seu irmão do lado. E é isso que eles ficaram falando lá de bobeira na célula, tá? Falei, cara, por que não fizeram um vídeo para eu ver? Mostra os dentes pro teu irmão do outro lado. Fala para ele, que bom que você está aqui. Fala de verdade, gente, que bom que você está aqui. Poxa, preciso da tua ajuda hoje, para você vir aqui junto comigo, para a gente pregar junto, amém? Olha só, não me deixa sozinha aqui não, hein, gente? Já me falaram que a luz do templo, esse aqui é o máximo que a gente consegue, então preciso da tua ajuda para você estar aqui comigo, hein? Em nome de Jesus, estamos juntos, hein? Por favor. Meus amigos, se você quiser já abrir suas Bíblias, a gente vai ler Daniel, a gente vai ler o capítulo 1 todo lá de Daniel. E eu queria conversar com você hoje sobre... Eu queria conversar com vocês hoje sobre o poder do posicionamento. Eu acredito, meus amigos, que a gente tem vivido coisas muito diferentes nos dias de hoje, né? Daniel 1, eu achei, demorei a achar, se você demorar tá tudo bem também, que eu demorei a beça aqui agora. O que acontece? A verdade é que a gente vai levando a nossa vida, gente, vivendo a nossa vida. Um dia após o outro, você acorda de manhã, você toma o teu banho em nome de Jesus, você escova o teu dente também em nome de Jesus, e aí você vai vivendo a tua vida normalmente, e você se esquece de que a vida, ela é muito definida, não só pelas orações que fazemos, não só pela rotina da nossa vida, mas a nossa vida ela é muito definida pelas decisões que tomamos. A nossa vida, no final das contas, é uma sucessão de decisões. E tem momentos, meus amigos, que a gente realmente precisa fazer uma oração um pouco mais longa, se quebrantar um pouco mais diante do Senhor. E o início do ano é sempre um convite para isso, né? Para esse momento da gente se quebrantar diante do Senhor e colocar o nosso tempo e a nossa vida diante dEle. Mas a verdade, meus amigos, é que tem momentos que o Senhor não está esperando uma oração. Nossa, Ele está esperando um posicionamento claro, sabe? E esse texto que a gente vai ler aqui, Daniel, ele está na Babilônia, ele está longe da família, ele está longe do templo, ele está longe de tudo que dava suporte a ele, emocional, espiritual, e a gente vai ver o poder do posicionamento desse homem. Antes do milagre que ele tinha para viver, meus amigos, veio a decisão dele. Veio o posicionamento dele. E uma coisa que eu quero desde já falar com você é que esse posicionamento ele tem a ver de um jeito muito claro com o amor. Porque às vezes a gente se posiciona, né? E o nosso posicionamento é duro. E o nosso posicionamento é arrogante.
E o nosso posicionamento é a partir de um lugar de superioridade. O nosso posicionamento é a partir de um lugar de eu sei e você não sabe. A verdade, meus amigos, é que posicionamento sem amor também vira religiosidade. Amor sem posicionamento vira permissividade. E a gente vai vivendo a vida flutuando entre essas duas coisas, entre essas 4 coisas, na verdade, entre o amor e a religiosidade, entre a verdade e a permissividade. Eu acredito que o Senhor nos chama hoje para nos posicionar. Vamos ler lá, gente, Daniel 1. Eu vou ler a partir do versículo 1 mesmo, para a gente acompanhar o contexto, amém? Amém. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele, também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos de conhecimento, fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos. Depois disso, passariam a servir ao rei. Entre estes, encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesassar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, e aqui eu quero que você comece a prestar bastante atenção. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia com ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designara para cuidar dele de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a bebida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava legumes. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e, entre todos, não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, eles passaram a servir ao rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Até aí. Meus amigos, a Babilônia, ela tinha uma estratégia muito clara. Ela chegava e ela queria colonizar aquele povo. Mudava o nome das pessoas, mudava a língua,
queria mudar a cultura, queria mudar a alimentação, queria mudar a identidade. E é interessante quando a gente vai lendo esse texto, e provavelmente se você já é cristão há algum tempo, você já se deparou com esse texto em algum momento, é interessante você perceber que esse processo não foi um processo de 2 ou 3 dias, ou 2 semanas, ou um mês. Aqui no final você vê que ao final do tempo, versículo 18, ao final do tempo estabelecido, qual foi o tempo que tinha sido estabelecido? 3 anos. Esses 4 homens de Deus, Daniel e seus 3 amigos, se posicionam firmemente por 3 anos. Mas esse não é meu foco. Eu queria falar com você sobre como o objetivo da Babilônia, nesse período de treinamento intenso, para que essas pessoas estivessem prontas, tivessem a mente mudada, transformada. Isso não é de uma hora para outra. Tanto o rei lá na Babilônia, Nabucodonosor, sabia disso, e demorava 3 anos para isso, que essas pessoas eram submetidas a esse mergulho. Estão caminhando comigo? As pessoas caminhavam nesse mergulho na cultura, na realidade da Babilônia, por tanto tempo, que aquilo se tornava natural. O objetivo não era dominar os corpos, entende? Mas mudar a mentalidade. O objetivo não era escravizar para o trabalho bruto, mas era mudar toda uma cultura. E se eu te falar que isso até hoje não mudou? E se eu te falar que hoje o sistema ainda tenta normalizar o pecado, banalizando a forma com que pensamos sobre esse? O sistema em que vivemos ainda decide de forma cruel relativizar a verdade, diluir o evangelho, transformar a fé em opinião. Essa é a sua opinião. Tem coisas que não são nossa opinião, meus amigos, é o que a Bíblia diz. Tem coisas que são verdades absolutas acima do que eu e você pensamos como verdade. Existe uma verdade maior sobre todas as coisas. Qualquer semelhança com o sistema babilônico de controle da mente, ele é real, ainda hoje. Dá um sorrisinho para o seu irmão aí do lado, me ajuda a pregar. Fala para ele assim, mas tem solução. Cara, você não está pregando junto comigo. Dá um sorrisinho para o seu irmão lá, gente. Dá um sorrisinho assim, mas tem solução. Vai dar certo, gente. Posicionamento, meus amigos, ele não começa naquilo que você fala. Começa no lugar que produz tudo aquilo que você fala. Seu coração. Daniel decidiu firmemente. Ele não se abalou. Ele tomou uma decisão na vida dele. Ele não queria se contaminar. E isso, meus amigos, não é porque Daniel era melhor do que os outros. Não tem a ver com isso. Ele decidiu isso porque ele entendia o Deus a quem ele servia, o tamanho do Deus a quem ele servia, o tamanho do amor que ele tinha ao Deus que ele servia, para entender o suficiente sobre como não se dobrar diante daquilo que lhe estava sendo apresentado, de todos os manjares e todas as oportunidades. Quais são as oportunidades que o diabo sabe que pega no teu coração para te oferecer hoje? Quais são as coisas que o diabo sabe que apertam teu calo
para você se dobrar, porque sabe que ali está a fraqueza. Meus amigos, quem ama, decide. Casamento é sobre isso, né? Casamento é sobre dizer sim para uma pessoa e dizer não para todas as outras 6 bilhões de pessoas que existem, 7 bilhões, sei lá, 8 bilhões de pessoas que existem no mundo. Ter filhos é uma decisão de renúncia. Eu vou fazer algo por outro e não mais por mim. Ontem à noite estava conversando com um pastor e ele estava falando sobre como o casamento melhorou a vida dele. Mas o que mudou a vida dele de fato foi ter filhos. Uma decisão de mudança. Daniel, ele decidiu antes de ser pressionado. Daniel, ele decidiu quando estava tudo bem. Daniel, ele decidiu pensando no que estava decidindo. Daniel recebe a direção. Você vai ser treinado, você vai receber dos banquetes do rei, da comida e da bebida, de tudo aquilo que ele vai partilhar com você. Antes de ser apertado, pressionado, come, você é obrigado a comer. Ele fala, eu não vou fazer isso. Eu vou sair desse sistema. Daniel fez escândalo, gente? Não. Daniel se posicionou. Ele tomou uma decisão no seu coração, livre de pressão, antes que fosse pressionado. Eu quero te falar uma coisa, de muitas coisas que eu quero compartilhar hoje com você, uma delas que eu quero que você se lembre é que posicionamento não tem a ver com nervosismo, com ansiedade. Nós nos posicionamos no dia calmo, nós nos posicionamos no dia bom, nós nos posicionamos no dia que o céu está azul e a nossa vida está bem. Sabe por quê? Porque no dia difícil a gente se lembra daquilo que a gente se posicionou. Quando tudo apertar, você já se posicionou. Quando tudo ficar difícil, você já sabe onde você tem que pisar. Caráter, ele não é construído nem no dia... O caráter, ele não é construído no dia mau. O caráter, ele é definido no dia em que você se posiciona, no dia bom. Como é que é isso, pastora? Jesus, eu faço, está tudo ruim na tua vida. Se você não está nesse lugar, glória a Deus, em nome de Jesus. Mas às vezes você está nesse lugar. Está tudo ruim na tua vida. Teu casamento está indo de mal a pior, teu trabalho tu perdeu, seus filhos estão meio perdidos, você não sabe o que vai acontecer com eles. Está tudo ruim. Senhor, eu faço tudo o que o Senhor quiser. Aí fica tudo bem. Aí será que teu posicionamento era aquele mesmo? Aí quando Deus te pede um negócio, você não consegue. Mas agora está tudo bem, né? Aí agora tudo que Deus quiser já é tudo que Deus quiser e eu concordar. É tudo que Deus quiser e eu falar, está tudo bem. O caráter, o nosso caráter em Cristo, ele é revelado nos momentos difíceis, mas ele é definido nos bons momentos da nossa vida, no posicionamento que tomamos quando está tudo bem. E ele precisa começar no seu coração, meus amigos. Quem não se posiciona no privado não consegue sustentar posicionamento no público. Você tropeça.
É engraçado, gente, quando eu me converti, já tenho agora, gente, já tenho agora uns 15 anos de convertido, me converti com 13 anos, mentira. Eu tenho uns 15 anos de convertida, e aí eu me lembro que eu falava palavrão, gente, igual vírgula, sabe assim, ó, bem carioquês, igual vírgula, era uma palavra, um palavrão, uma palavra, um palavrão, uma frase, um palavrão, era assim, e aí, eu comecei nesse processo de ver que ninguém falava palavrão na célula, ninguém falava, e aí eu comecei a pensar, gente, acho que essas palavras são feias, e meu pai e minha mãe sempre me ensinaram que era feio mesmo falar palavrão, né, mas a gente vai crescendo e não vai ouvindo nossos pais, também tem esse problema, e aí, eu me lembro que eu comecei, em alguns círculos, evitar falar palavrão, mas aí no trabalho, falava palavrão a beça ainda, aí, com um grupo de amigos que não eram da igreja, falava palavrão ainda, e aí, gente, era inevitável que quando eu encontrava com meus amigos da igreja, um palavrãozinho saía, né? Por quê? Porque você está acostumado, você está dentro do sistema. Teve um dia que eu falei assim, eu não aguento mais, eu não vou mais falar palavrão a partir de hoje. Eu não quero mais falar palavrão a partir de hoje, porque eu entendi que é feio. E aí, foi um processo, e eu cheguei para esses meus amigos, eu lembro que eu cheguei para uns amigos meus da faculdade, eu falei para eles assim, olha só, se você me ver falando palavrão, você briga comigo. Nem eles reparavam que eles estavam falando palavrão também, entende? Então, eles às vezes nem conseguiam me recriminar, que eles mesmo não percebiam os palavrões que eles falavam. E aí, eu falei isso para eles, e eu falei para o pessoal da igreja, falei, olha, eu preciso da ajuda de vocês, que eu não quero mais falar palavrão. E aí, toda vez que eu soltava uma palavra mais feia, eles brigavam comigo. E aí, eu comecei a evitar, porque eu decidi, eu me posicionei, não vou mais fazer isso. A verdade é que eu e você tentamos navegar os ambientes, concordando aqui e concordando um pouquinho aqui. Mas, na verdade, é que quando nós não nos posicionamos, o ambiente nos domina de tal forma que a gente não percebe. O pecado nos domina de tal forma que não percebemos. Hoje, quando eu vejo um novo convertido, às vezes soltando palavrão, eu penso, meu Deus, que engraçado, eu faço isso também. Faço uma cara feia, claro, né? Pastora tem que falar, não, meu filho, não faz isso, não faz bem para você. Mas, dentro de mim, eu entendo que é um lugar em posicionamento. Como você tem se posicionado? Como o seu coração é posicionado? Eu quero te falar uma coisa, essa é a segunda coisa que eu quero falar para você hoje. Daniel nos mostra que se nós não nos posicionarmos no nosso coração, o sistema nos posiciona. O mundo lá fora vai dizer quem você é. O mundo lá fora vai dizer que palavrão você pode falar. O mundo lá fora vai dizer como você deve se comportar, como você deve se vestir. O mundo lá fora vai definir tudo para você, meu amigo, minha amiga. Se você não se posicionar, vão te posicionar. Não tem jeito. A verdade é que Daniel e seus amigos decidem não se contaminar com a comida do rei. E a verdade é que o que eles estão... A profundidade disso aqui é muito maior, porque isso não tem a ver com comida, isso tem a ver com aliança, isso tem a ver com aceitar os valores. Comer daquela comida não significava só comer a comida, você me entende? Você sabe que não tem almoço grátis, né, gente? Você sabe disso, tudo tem um preço. Comer daquela comida significava aceitar os valores daquele homem, daquele rei, significava assumir a cultura daquele lugar, ser moldado pela lógica do sistema.
Eu e você vivemos assim, se não nos deixarmos perceber isso. Você já ouviu a história do sapo e a água quente? O que acontece com o sapo? Você já viu isso aí? Sabe o que acontece? Se você pega um sapo e você joga ele na água quente, ele pula, que a água está quente. Se você coloca o sapo na água fria, ele fica lá. E você começa a esquentar a água, é assim que você mata o sapo. Ele não percebe que a água está esquentando. E a água vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, e ele morre. Dá um sorrisinho para o seu irmão do lado aí. Fala para ele assim: faz a cara de profeta agora, homem e mulher de Deus que você tem. Aquela cara de profeta teu assim. Fala assim para o teu irmão. Fala assim para o teu irmão agora, com essa cara de profeta que você tem. Fala para ele assim: toma cuidado para não ser o sapo. Fala para o teu irmão, gente. Você está com vergonha do teu irmão aí do lado, gente? Toma cuidado para não ser o sapo. O problema, gente, não é o choque. O problema é a adaptação silenciosa. Daniel entendia isso. Daniel entendia que não era sobre a comida. Não era sobre o que ele estava comendo todo dia. Eu vou comer uma carninha aqui, vou comer. Não. Era sobre se conformar ao sistema. Era sobre entender que aquele reino era dominado pelo pecado, e qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. E escolher estar nesse lugar de não se contaminar. O sistema, gente, ele não começa fervendo, ele começa morno. O sistema do pecado, ele começa morno na tua vida. Começa, sabe como? O que tem? Nada a ver. Estava vendo uns vídeos de bobeira no Instagram, esses dias. E aí, estava um videozinho, uma esquetezinha assim, duas amigas conversando, falando assim: não, amiga, olha só, ele não é crente não, mas ele é maravilhoso, ele cuida muito bem de mim. A menina falando sobre namorado, né? Ele cuida muito bem de mim, ele é maravilhoso, mas ele não é crente não, mas a gente pode namorar. Aí vem uma segunda amiga, uma segunda menina assim, vem e fala assim: não fica tranquila, sabe o que você pode fazer? Você pode orar, e você pode levar ele para a igreja, e ele vai se converter, vai ser uma bênção. Aí essa menina que tem um namorado vira e fala para ela assim: eu amei você, qual o seu nome? Ela: prazer, Satanás. A verdade, gente, é que o diabo, ele não vem de um jeito malvado. O diabo vem para te oferecendo coisas que você quer. O sistema te movimenta, o sistema do pecado te movimenta para que você seja levado a esse lugar sem perceber. E quando você vê, meu amigo, minha amiga, você é o sapo, dentro da água quente, quase morrendo. Agora, perceba que o pecado, ele não vence quando o crente passa a odiar o mundo, mas o pecado, ele vence quando o crente passa a amar a Deus acima de todas as coisas. O nosso posicionamento, ao mesmo tempo que firme, precisa ser em amor. O nosso posicionamento precisa ser um amor que define limites. O quanto você se ama hoje para saber estabelecer limites sem criar brigas, sem arrumar confusão?
Não é sobre você brigar com seu amigo do trabalho que é macumbeiro, entende? É sobre você amá-lo tanto que ele queira conhecer o lugar que você conheceu tanto amor assim. Não é sobre você entrar em discussões teológicas na sua faculdade e afastar todo mundo do seu lado, discussões políticas. Não é sobre isso. É sobre você se posicionar em amor de tal forma que essa pessoa fale assim: meu Deus, eu preciso conhecer isso de diferente na vida dessa pessoa. O amor, meus amigos, define limites. O amor define posicionamento. Quem ama não se contamina, se preserva, mas sabe amar o outro. O que você tem consumido? O que será que você tem? O que tem se formado na sua mente? O que tem alimentado seu coração? A alimentação também define direção, tá, gente? Agora, perceba que o texto diz assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão. Daniel, gente, escolheu ser firme, mas ele não foi arrogante. Ele recebeu uma porção de misericórdia e compreensão da parte de Deus, que o sustentou comendo legumes, enquanto todo mundo comia do bom e do melhor, por 3 longos anos. O tempo de Daniel não foi pouco, foram 3 anos nesse posicionamento. Às vezes a gente fala que vai fazer um jejum de Daniel, né, André? Né, Pablo? Fazer um jejum de Daniel, faz 15 dias. Tá, no final está comendo batata frita e açaí, e dizendo que é jejum de Daniel. Fala a verdade. Isso não é jejum de Daniel não, gente. Desculpa aí, galera, mas isso não é jejum de Daniel. Você está fazendo uma dieta high carb, é isso que você está fazendo. A verdade é que a gente... E aí 15 dias você acha que você é o rei, né? Você fez 15 dias de jejum de Daniel na tua batata frita e no teu açaí. Entendeu? Cara, Daniel se posicionou firme por 3 longos anos. E Deus concedeu a ele misericórdia e compreensão. Ele não brigou com ninguém, gente. Ele não afrontou ninguém. Entenda uma coisa: posicionamento ele precisa vir do coração, sim. O posicionamento ele precisa, ele vai acontecer. Se você não se posicionar, o sistema vai te posicionar. Mas eu quero que você entenda, a terceira coisa que eu quero que você entenda é que posicionamento gera favor, não isolamento. Quando você se posiciona do jeito que Deus quer que você se posicione, você não afasta as pessoas, mas você se aproxima delas. Deus entrega para você uma porção, assim como fez com Daniel, de misericórdia, compreensão, para que as pessoas encontrem em você esse lugar de favor. O seu posicionamento em amor no Senhor. Não, eu não quero, está tudo bem. Mas você não precisa brigar com o outro, para de brigar com o outro. Gente, aqui acho que não deve ter não, com certeza não tem. Mas se você briga na internet, para de brigar na internet. Você não está dando testemunho de Jesus brigando na internet. Não está. Ora. Se posiciona em amor. A verdade é que a pergunta que eu e você deveríamos fazer, isso até fora do que eu estou falando, a pergunta que eu e você deveríamos fazer é: como Jesus faria? Jesus, como você faria nessa situação? E é assim que a gente se posiciona. É nesse lugar que a gente se posiciona. Daniel foi convicto e sábio. O quanto você tem sido sábio em todos os seus relacionamentos? Eu costumo dar o exemplo da louça que a esposa quer que o marido lave. A esposa quer que o marido lave a louça. O que a esposa faz?
A louça está lá suja e ela está gritando com o marido para ele lavar aquela louça, que é o milésimo dia que ele não lava aquela louça. Às vezes ele tem um TDAHzinho, gente, está tudo bem, não vai lembrar. Às vezes é só uma vontade de ver se a louça parece lavada, também pode ser, não sabemos. A verdade é que a louça, ela está lá naquela pia, ela precisa ser lavada e não tem uma solução a não ser, e você já fez a comida, o combinado, desde antes de vocês casarem, tem gente que me fala isso, desde antes de eu casar, eu combinei, não sei o que lá, meu amigo, você está 15 anos casado, até hoje ele não lavou a louça sem você brigar, não vai lavar, aceita que dói menos. A verdade é que você vai lá e você briga a beça por ele lavar essa louça. Aí ele, o que você ganha com ele brigando a beça? Aí dorme um emburrado, aí ele não quer lavar a louça de jeito nenhum, que ele está cansado. Aí você dorme brigado com teu marido. Quem ganhou nessa história? Satanás. Para de brigar. Você quer que seu marido lave a louça? Faz a comidinha que ele gosta. Pede no iFood se você não quiser fazer, né? Coloca no congelador, compra uma marmita, coloca no coisa. Amor, olha só o que eu fiz para você, uma comidinha. Aí ele vai se sentir constrangido de lavar a louça. E se não vai agora, vai, porque eu falei. Entendeu? Ele vai se sentir constrangido de lavar a louça, porque você fez um agradozinho para ele. Entendeu? Amém, maridos? Em nome de Jesus, sintam-se constrangidos a lavar a louça. Eu estou trabalhando a favor de vocês, meninas, estou aqui com vocês. A verdade é que você precisa saber se posicionar. Você está brigando a beça, não está adiantando nada. Para que você está brigando a beça? O que está acontecendo? Uma vez, depois eu conto essa história, outra hora eu conto essa história, que senão eu não vou conseguir acabar. Eu queria que você entendesse que você deve agir com sabedoria. Marido, você não tem que lavar a louça que a tua mulher está mandando. É que teu dever é cuidar dela, e ela se sente amada quando você lava essa porcaria dessa louça. E não é sobre a louça, entende? É sobre todas as outras coisas. Firmeza sem amor, meus amigos, vira dureza. Para de ser duro. Amor sem firmeza vira omissão. Para de ser omisso. As duas coisas precisam caminhar juntas. Daniel soube equilibrar as duas coisas para sustentar o seu posicionamento por 3 anos. Ele sabia o Deus a quem ele amava, e ele sabia o posicionamento que ele estava tomando. Amor sem firmeza é omissão. Firmeza sem amor é dureza. Para. Será que você não tem sido duro demais? Ou será que você não tem sido omisso demais? Quando você se posiciona em Deus, Deus se posiciona junto contigo. E a verdade é que quando a gente faz as coisas pela lente do amor, gente, o amor, ele não vai diluir a verdade, ele não vai mudar a verdade vai continuar sendo a mesma, mas muda a forma como que a verdade é apresentada. Entende? Se você quer forçar alguém a fazer alguma coisa, você não vai conseguir. Mas se você apresenta em amor, está tudo bem. Eu quero falar para vocês, lá no final do versículo 17, ora, Deus deu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência sobre toda a cultura e sabedoria. Daniel e seus amigos, meus amigos, eles não negociaram princípios para crescer rápido. Eles não buscaram promoção
sem ter caráter. Na verdade, o que eles decidiram fazer, eles foram se posicionar e confiar em Deus. O quanto você tem se posicionado e se desesperado logo depois? Às vezes é aquele relacionamento, aquele namoro que você sabe que está todo errado. E aí você termina e 2 dias depois você sai desesperado atrás da pessoa de novo. Isso é posse, isso não é. Você precisa se posicionar e entender que o seu processo de crescimento é um processo contínuo, de quem decide permanecer, de quem decide se ser sustentado pela verdade, pela graça e pelo amor do Senhor, para ao longo da sua jornada de vida, ficar firme, sustentar-se em amor e viver a plenitude do Senhor. Todo mundo gosta de elevador. Quem mora aqui em andar muito baixinho de prédio, mas que tem elevador? Eu moro no 2º andar. Aqui a Oceânica tem menos prédio, né? A maioria de vocês deve morar em casa. Tudo bem, você tem que ir no médico em algum lugar, e aí o prédio tem, sei lá, 4 andares. O consultório, não é um prédio alto não, tá? O consultório que você vai é no 3º andar, mas tem um elevadorzinho ali. Quem aqui prefere pegar o elevador? Alguém aqui pegaria a escada? Só para eu conhecer você, que você é diferenciado. Pô, aleluia, glória a Deus. Pô, aleluia. A verdade, meus amigos, e que se o elevador não estivesse lá? Você teria estrutura para subir a escada? Tem gente que acaba querendo a promoção do elevador sem ter estrutura para subir a escada. Tem gente que quer crescer rápido, em todos os lugares, em todos os âmbitos, quer amadurecer rápido, está ansioso para chegar no próximo nível do trabalho, no próximo lugar do ministério. Tem gente que quer a estrutura dele, que é de elevador, mas não tem estrutura nenhuma para subir a escada. Não adianta. O processo com Deus é a escada. O processo com Deus é um degrauzinho após o outro. É um passo após o outro. O próximo passo, a próxima estação, a promoção de Deus na sua vida, tem a ver com o quanto você se posiciona naquilo que é o pouco hoje. Como anda o seu coração. Eu vou te falar, no final desses 3 anos, esses 4 rapazes, versículo 21 vai dizer, eles eram os mais sábios, os mais, quer ver? Não foram achados outros como eles, entre todos. No final desses 3 anos de posicionamento, eles 4 eram extraordinários diante do rei, diante de todo o sistema, um sistema que queria corrompê-los, roubá-los da verdade, porque eles se posicionaram na verdade, foram promovidos dentro desse mesmo sistema. Daniel, ele não estava com vontade de ter status diante do rei. Daniel queria ser fiel. Daniel queria se posicionar em fidelidade ao Senhor, porque ele não queria se prostrar diante do rei, ou se corromper naquele meio do pecado. Então ele escolheu ser fiel no pouco que Deus o direcionava. Às vezes a gente fala muito, né, sobre ser fiel no pouco.
Ah, você precisa ser fiel no pouco, você precisa ser fiel no pouco. Você precisa ser fiel no pouco com o Senhor. Sim, você tem que fazer tudo que vier às suas mãos para ser feito com excelência. Claro, isso é bíblico. Todo o seu trabalho você deve fazer com toda excelência. Não estou falando sobre isso. Mas estou falando que a fidelidade no pouco tem a ver com a sua fidelidade no coração com o Senhor. E não nesse lugar de achar que você pode, porque você é crente, porque você é muito bom mesmo, pular o sistema. Mas aí sabe o que acontece? Você entende que você tem que ser fiel no pouco. E aí você fala assim, então eu vou me humilhar aqui, vou fazer uma coisa aqui, vou fazer a próxima coisa aqui, porque eu estou querendo chegar lá na frente. Meu amigo, seu coração não se posicionou certo, foi a primeira coisa que eu falei. Entende o que eu estou falando? Seu coração não está posicionado certo, porque o que você quer é aparecer. O que você quer é a sua vontade. Ser fiel no pouco tem a ver com render o seu coração ao Senhor e ser fiel a Ele. E ser fiel nesse lugar, naquilo que o Senhor te direciona. Não porque você quer chegar em algum lugar, mas porque você quer ser fiel. E aí você se humilha porque você tem que ser fiel, mas você sabe que você não está se humilhando diante de homens, ainda que pareça que você esteja, mas você está se humilhando diante da mão de Deus, por quem você escolheu ser fiel. E no tempo certo, o Senhor te leva ao lugar que Ele deseja te levar. No tempo certo, o Senhor te leva a esse lugar. E a verdade, meus amigos, é que Daniel entendia, talvez melhor do que muita gente, uma coisa que até hoje o pastor Josué fala: quando você quebra o princípio te quebra. Daniel entendeu que ele precisava se posicionar diante do Senhor, diante de todas as ofertas que o rei oferecera a ele. Ele entendeu que o posicionamento dele precisava vir do coração dele, do seu lugar em fidelidade ao Senhor. Ele entendeu que ele não podia optar pelo caminho mais rápido ou pelo jeito mais fácil. Eu vou comer aqui escondido, ninguém está vendo. Ou está tudo bem eu buscar sabedoria e comer toda a proteína que o rei está me dando. Para. Você não tem como ter dois senhores. Se você tem dois senhores, eu quero te falar, você tem um só, e não é Deus. Chega. Você entende que quando você se posiciona, isso não vai gerar isolamento para a tua vida, mas favor dos homens, favor de Deus através dos homens. Posicionamento. Existe um lugar para nós em que eu e você precisamos estar. O maior milagre de Daniel não foi sobreviver à Babilônia, foi não se tornar a Babilônia. Como é que a gente tem sido? Como é que a gente tem vivido? Talvez o segundo maior milagre dele tenha sido permanecer sem perder o amor. Meu amigo, minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. O mundo não precisa de crentes agressivos. O mundo precisa de crentes amorosos, que sabem com sabedoria se posicionar, sabem amar com o amor de Jesus, sabem confrontar o pecado de tal forma que a pessoa se sente cuidada por você, não afastada. Um amor que sustenta a verdade,
um amor que aponta para Jesus. 3 anos, Daniel sustentou. 3 anos, Daniel e seus 3 amigos sustentaram um propósito e foram achados diante do rei dos homens, o rei da Babilônia. Achou neles esse lugar de sabedoria. A verdade é que eu e você precisamos parar de nos vender por poucas coisas. Talvez o Senhor esteja nos chamando hoje para uma dessas coisas. Talvez Ele esteja nos chamando hoje para um posicionamento em mais amor. Talvez você já seja posicionado. Eu quero te lembrar que, em momento algum, a palavra sugere que Daniel e seus amigos saíram brigando com todo mundo. Falando, eu não vou comer essa porcaria aqui não, que isso aí é do diabo. Não fez isso em momento algum. Por que a gente faz? Por que a gente é posicionado e o jeito que a gente se posiciona afasta todo mundo e não atrai? Meu amigo, minha amiga, o seu dever é amar como Jesus ama. O seu dever é olhar como Jesus olha. E aí talvez você fale assim, não pastor, esse talvez não seja o meu caso. Talvez eu precise ainda me posicionar. Eu preciso me manter firme, porque de verdade o sistema do pecado consegue me dominar sim. E para ir para você, talvez Deus esteja te pedindo uma decisão hoje. Uma decisão, um marco, um momento de falar, eu vou viver isso aqui. Eu quero te falar uma coisa. O seu posicionamento revela quem governa a sua vida. E se tem algum lugar em que você ainda não conseguiu se posicionar junto com Jesus, o seu tempo é hoje. Existe uma decisão para você tomar. Existe um posicionamento para você ter. Eu queria fazer 2 orações hoje com você. A primeira oração que eu queria fazer é com você que ainda até hoje não se posicionou diante de Deus. Não entregou a sua vida a Jesus e não disse, Jesus, eu quero ser seu. Eu não aguento mais viver sendo levado por um vento ou outro, eu quero aprender a me posicionar. Eu quero aprender a me posicionar e ser fiel, eu quero aprender a me posicionar e ser leal ao Senhor. E aí, eu quero fazer essa primeira oração hoje. Eu vou pedir para todo mundo fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça. E eu quero fazer essa oração hoje, mas eu queria que você fizesse essa oração com todo o seu coração, e essa é a primeira oração para você em especial, que nunca decidiu, nunca se posicionou em Jesus, nunca entregou a sua vida a Jesus. Essa é a sua oração hoje. Ou talvez você tenha entregue a sua vida a Jesus, mas você em algum momento se perdeu dos caminhos dele. Faça essa oração no seu coração junto comigo. Olha assim, Senhor Jesus, eu te entrego hoje a minha vida. Eu te peço, Jesus, para que o Senhor me ajude a me posicionar. Eu quero ser posicionada em amor, eu quero saber, receber sabedoria, saber me portar diante de todo esse mundo que eu vivo hoje. E diante da tua presença, Senhor. Mas eu não quero mais ser fiel ao mundo, eu quero ser fiel ao Senhor a partir de hoje. Me ajuda, Espírito Santo. Cuida de mim. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te recebo hoje, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Em teu nome eu oro. Amém.